Hoje em dia, ter uma boa noite de sono reparador é tipo um luxo muito maior do que ostentar uma Ferrari na garagem. Uhum, com certeza. Pensa nisso por um segundo. A nossa sociedade moderna glorifica aquele estado de alerta constante, né? É a cultura do sacrifício. Exato. O lema indiscutível do sucesso tem sido o suor, aquele esforço ininterrupto e a famosa frase de dormir quando morrer. Que é uma armadilha. Totalmente. Mas a realidade biológica que vamos explorar hoje, nesta nossa análise profunda, desmantela essa ilusão. Desmantela por completo. O foco central aqui, a verdadeira espinha dorsal de tudo que chamamos de o meu desenvolvimento, seja cognitivo, físico ou emocional, não passa por, estratégias de produtividade tóxica. Ou acordar às 4 da manhã para produzir mais, né? Pois é. O segredo para o desenvolvimento real humano está na ferramenta mais fundamental e, ironicamente, a mais negligenciada de todas, o sono. O descanso sofreu uma vilanização bem sistemática ao longo das últimas décadas. Criou-se essa crença cultural perigosa de que dormir é essencialmente perder tempo, como se fosse um obstáculo inconveniente entre a pessoa e os objetivos dela. Nossa, sim. A gente vê muito isso. Mas, quando analisamos o que realmente acontece na nossa estrutura biológica, no momento em que fechamos os olhos, fica evidente que o sono não é só, o desligamento inerte da máquina. Não é um botão de pause. Muito pelo contrário. Ele é o turno de trabalho mais intenso, complexo e crítico do cérebro humano. Certo. Vamos desempacotar isso, porque a ideia de que o cérebro trabalha enquanto estamos apagados soa bem contraintuitiva para a maioria das pessoas. Soa mesmo. Se a consciência está ali, suspensa, o que exatamente está acontecendo lá dentro que justifica passarmos 1/3 da nossa vida completamente imobilizados numa cama? Então, para entender a magnitude desse processo, a gente precisa olhar para as exigências brutais do estado de vigília. Tá. Desde o instante em que a pessoa acorda, o cérebro opera em vigilância máxima, sabe? Ele gerencia o equilíbrio do corpo, regula a temperatura. Processa a distância dos carros na rua. Exato. Interpreta e-mails complexos, lida com o estresse do trabalho, tudo isso. E todo esse processamento massivo consome uma quantidade colossal de energia celular. Uma usina funcionando a todo vapor. Isso. E como qualquer motor operando em alta rotação, a geração de energia cria resíduos. Entendi. Trata-se de um subproduto metabólico tóxico que vai se acumulando ao redor das células cerebrais, hora após hora, durante todo o dia. Então é como se o cérebro fosse um prédio de escritórios gigantesco no meio de um dia útil. Adoro essa analogia. O fluxo de funcionários é frenético, né? Papéis são descartados, xícaras de café sujas ficam acumuladas nas mesas, a poeira junta nos cantos. Uma bagunça total. O lixo corporativo espalha-se pelos corredores da mente. E se os trabalhadores, que na nossa analogia são os pensamentos conscientes, a visão, as funções motoras, se eles nunca vão embora para casa, a equipe de limpeza noturna não tem como entrar com os baldes e os esfregões. Não tem espaço físico para eles. Pois é. O prédio, que no caso é o cérebro, simplesmente continua acumulando sujeira metabólica. E a mecânica neurológica funciona exatamente através desse princípio, utilizando uma rede chamada sistema linfático. Sistema linfático, isso. Esse sistema é, literalmente, a nossa equipe de limpeza pesada. Mas o detalhe fascinante é que ele só consegue operar na sua capacidade máxima durante o sono profundo. É o único momento em que o cérebro tem o seu próprio tempo, sabe? O seu me time. Porque ele não precisa supervisionar o corpo. Nossa, faz todo sentido. E nesse estágio, quando o corpo está paralisado e a mente consciente cessa, o espaço físico entre as células cerebrais literalmente se expande. Elas diminuem de tamanho? Sim, as células encolhem um pouco, abrindo canais para que o líquido cefalorraquidiano flua em alta pressão. Como uma lavagem a jato. Exatamente isso. O cérebro toma um banho literal. Esse líquido varre os tecidos cerebrais,
lavando e eliminando as toxinas diárias, as enzimas degradadas e, presta atenção, inclusive limpando as famosas placas amiloides, Que são? aglomerados de proteínas diretamente associados à doença de Alzheimer. Espera. Se a privação de sono impede essa lavagem mecânica e literal do cérebro, então toda aquela cultura enraizada de trabalho enquanto os concorrentes dormem é uma sabotagem biológica direta. Direta e perigosa. As pessoas acreditam que estão, roubando horas da noite para serem mais inteligentes ou alcançarem o desenvolvimento mais rápido, mas na verdade estão impedindo o cérebro de remover as toxinas que destroem a própria inteligência. Perfeito. A pessoa acaba tomando decisões ruins no dia seguinte porque o equipamento físico dela está literalmente operando no meio do lixo. Caramba! Os dados médicos são implacáveis sobre isso. Dormir pouco deixa as pessoas com menor capacidade intelectual, afeta a função cognitiva de forma imediata. É quase como se a pessoa ficasse menos capaz, né? Sim, ocorre uma queda dramática na retenção de memória, na velocidade de raciocínio e na capacidade de conectar ideias abstratas. E o que a gente presencia na modernidade é a normalização de uma saúde ilusória, puramente estética, sabe? O pessoal focado só no corpo. Exato. Vemos pessoas com dietas rigorosas, físicos esculpidos, mas com a estrutura neurológica à beira do colapso. Mantêm uma rotina química totalmente insustentável. É a dependência pura. Dependem de pílulas de melatonina para conseguir apagar, precisam de doses cavalares de cafeína para despertar o sistema nervoso pela manhã e consomem bebidas energéticas ao longo da tarde para não desmaiar em cima do teclado. Isso é uma maquiagem química. O prédio está com as fundações podres, mas a fachada recebe uma pintura nova todos os dias. Brilhante, é exatamente isso. A saúde verdadeira, aquela que sustenta o nosso desenvolvimento integral, precisa abraçar o estado físico, o emocional, o espiritual e o cognitivo de forma equilibrada. Tudo conectado. O que me leva a uma contradição que beira o absurdo. Se a nossa biologia clama desesperadamente por esse processo de limpeza profunda para evitar doenças e declínio mental, qual é a lógica de lutarmos de forma tão agressiva contra o sono? É o grande mistério moderno, né? Pois é, parece que existe um esforço deliberado em adiar o momento de deitar todas as noites. A resposta para essa resistência foge da biologia e mergulha fundo na psicologia comportamental. Existe um fenômeno moderno extensamente catalogado como a procrastinação do sono. Procrastinação do sono? Ou procrastinação por vingança. Vingança, como assim? É quando as pessoas estão de forma consciente adiando o descanso mesmo quando estão exaustas por causa de um sentimento crônico de falta de autonomia. Pensa num dia comum. A pessoa passa horas no trânsito, cumpre ordens no trabalho, lida com demandas familiares, obrigações financeiras. O dia vira uma maratona de obrigações. Exato, o dia foi totalmente sequestrado. Então, quando a noite cai, surge uma necessidade emocional desesperada de ter algum controle, sabe? Algum momento de lazer que seja apenas da pessoa. É o cenário clássico que acontece em quase todas as casas. Já passa da meia-noite, a pessoa está com os olhos pesados, bocejando, mas continua ali na cama, né? Rolando a tela do celular. Isso, rolando a tela infinitamente, assistindo a vídeos curtos ou maratonando uma série que nem está achando tão interessante assim. É, na verdade, uma fuga de amanhã. É quase como uma retaliação. A pessoa tenta se vingar da própria rotina exaustiva, roubando algumas horas da madrugada para um entretenimento vazio. Sentindo que finalmente é dona do próprio tempo. Só que a ironia trágica é que ela não está roubando horas de hoje. Ela está sabotando completamente a clareza e a energia do dia de amanhã. Cria-se um ciclo vicioso. Dormir tarde leva a acordar mal, que leva a um dia ruim, que gera frustração e que faz atrasar o sono de novo. Mas, espera aí. Deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui. Para alguém que pega 3 horas de ônibus e trabalha o dia todo sob pressão, não é perfeitamente racional querer usar o celular na cama como o único momento de alívio e prazer rápido antes do dia seguinte? É extremamente compreensível.
como escapar dessa armadilha da dopamina, então? O problema, veja bem, não é o desejo pelo alívio. Isso é válido. O problema é o pedágio fisiológico absurdo que a tela cobra. Tem um estudo contundente publicado na revista Frontiers of Psychiatry. O que eles descobriram? Eles analisaram os hábitos de mais de 45 mil jovens adultos. O tamanho do estrago é evidente. Cada hora gasta no celular na cama aumenta o risco de insônia crônica em quase 60%. 60%? 60%. E não para aí. Além daquela hora já perdida na tela, a pessoa perde em média mais 24 minutos de sono real só na tentativa de adormecer depois que finalmente bloqueia a tela. Caramba, e por que isso acontece fisicamente? O mecanismo físico que causa esse roubo de tempo é uma confusão luminosa profunda imposta ao cérebro. A biologia humana foi calibrada ao longo de milênios pelo ciclo do Sol, né? Sim, dia e noite. Só que a luz azul intensa emitida pelos LEDs dos smartphones tem um comprimento de onda muito semelhante ao da luz solar direta do meio-dia. Ah, entendi. Então, quando essa luz atinge a retina às 11h30 da noite, um sinal neurológico imediato é enviado ordenando a interrupção da melatonina. E a melatonina é o hormônio-chave que avisa que a noite chegou e que o corpo deve desacelerar. O sistema nervoso é enganado, então? É forçado a entrar em um estado de alerta, como se o sol ainda estivesse no alto do sol. Exatamente. E o impacto desse alerta forçado não termina no cansaço do dia seguinte. O colapso afeta em cheio a linha de frente do nosso corpo. E aqui precisamos entrar na psiconeuroimunologia. Que é o nome gigante. Parece um jargão complexo, mas basicamente revela a ligação direta entre emoções desreguladas por falta de sono e o aumento do risco de doenças severas. Tá. Quando o sono cai para menos de 5 ou 6 horas, a amígdala que gerencia ameaças e o medo fica hiperativa. Sem a estabilização do descanso profundo, o controle emocional desaparece. A pessoa passa a viver irritada. Sim, em estado de irritabilidade crônica. E essa reatividade contínua ativa o sistema de luta ou fuga. O organismo é banhado por cortisol, o hormônio do estresse. Então o cérebro primitivo acha que tem um predador por perto só porque estamos estressados e sem dormir. Exato. E nesse estado de emergência falsa, as funções de longo prazo, como o sistema imunológico, são drasticamente reduzidas para poupar energia. Nossa, As defesas despencam. A literatura médica demonstra claramente que a privação contínua de sono aumenta consideravelmente as taxas de doenças cardiovasculares, desregula o metabolismo, abrindo portas para diabetes e até aumenta riscos de obesidade e câncer. é um dominó de problemas, né? A pessoa acorda com um desejo incontrolável por carboidratos rápidos porque o cérebro precisa de energia desesperadamente para compensar aquele cansaço estrutural. E vira uma bola de neve. Então, o que tudo isso significa na prática? Como a gente desarma essa bomba relógio e constrói uma estratégia sólida para o meu desenvolvimento sem depender de, sei lá, atalhos químicos? A saída não está em lutar contra a tela de na hora H, na cama. O segredo é como preparamos a mente e o ambiente muito antes de deitar. O retorno ao básico antes de tentar qualquer suplemento mágico, né? Isso, a gente chama de higiene do sono. Ironicamente, essa higiene começa na primeira hora da manhã. Como assim? O pilar fundamental é a exposição à luz natural logo após acordar. Essa luz bate nos olhos e reinicia o relógio biológico, garantindo a produção de melatonina 12 a 14 horas depois. Faz sentido. O segundo passo é a atividade física intensa durante o dia para gerar a pressão de sono real através do cansaço físico. Ah, e à noite? Nosso cérebro é péssimo em arquivar listas de tarefas. Se a gente não transferir essas pendências para um papel no início da noite, fazendo uma lista de prioridades para o dia seguinte, essas preocupações vão para debaixo das cobertas. Basicamente, estamos fazendo um download da nossa memória RAM para um pedaço de papel. Brilhante analogia de novo. É isso mesmo. Porque, se não tirarmos essas tarefas da cabeça, o cérebro continua no modo de sobrevivência, ruminando. Não posso esquecer de fazer tal coisa amanhã. E aí ele não ativa o banho linfático que discutimos lá no começo, certo? Latente. Se ele detecta o menor risco, ele bloqueia a transição para o sono profundo.
A faxina simplesmente não acontece. E entendi. O download para o papel avisa o sistema que está tudo sob controle e desarma as defesas. Plenamente. E uma vez que conseguimos acalmar a mente consciente e limpar o lixo mental, abrimos uma porta surpreendente. Aqui é onde as coisas ficam realmente interessantes. O que acontece quando estamos naquele limiar, quase dormindo? Quando a mente consciente desliga. Pois é, o que rola nessa zona de transição? Ocorre uma mudança espetacular nas ondas cerebrais. Durante o dia, operamos em ondas beta-lógicas, alertas, mas também cheias de ansiedade e autocrítica. Aquela voz que questiona tudo. E aí, a mente consciente, com todo o seu esforço, razão e pensamentos negativos, submerge. O julgamento desaparece. E o subconsciente fica completamente vulnerável. O grau de manifestação do subconsciente é mais alto aí. O mais alto possível, logo antes de adormecer e logo após acordar. Figuras históricas usavam muito isso. Como quem? Thomas Edison, por exemplo. Ele sempre ia dormir fazendo um pedido ou uma instrução ao subconsciente. Ele hackeava essa ausência do filtro consciente. Ah, a técnica de imaginar uma meta. Sim, relaxar, imaginar uma meta específica para o próprio desenvolvimento, seja dinheiro, relacionamentos, evolução profissional, e vivenciar essa meta envolvendo todos os sentidos, como se já fosse realidade. Visão, audição, tato. Mas espera aí, nós passamos o episódio, ou melhor, passamos a análise inteira falando sobre o sono como mecanismo de limpeza e reparo para desligar a máquina. Uhum. Ao jogar uma meta complexa, com emoções e sentidos, para o subconsciente momentos antes de apagar, nós não estaríamos dando trabalho extra para o cérebro no momento exato em que ele deveria descansar? O que é fascinante aqui é a distinção neuroquímica. Existe uma diferença abissal entre a ruminação ansiosa e a programação sensorial positiva. Como assim? Quando a gente rumina sobre problemas do trabalho, o cérebro ativa o sistema de luta ou fuga. Adrenalina, tensão muscular, as ondas voltam para o estado de alerta. O sono é bloqueado. Tá, isso é o estresse. E a visualização? A instrução flui naturalmente para o estado de ondas cerebrais baixas, modela atitude sem gerar estresse e sem acordar os guardas de alerta do cérebro. É um redirecionamento inteligente. Em vez de deixar a mente mastigar preocupações, nós damos coordenadas claras e deixamos o subconsciente trabalhar durante o repouso. Exato. Para resumir toda a nossa jornada de conhecimento hoje, o sono não é uma pausa no desenvolvimento pessoal, sabe? Ele é o laboratório onde esse desenvolvimento ocorre. Nossa, muito forte isso. Desde a lavagem literal de toxinas do cérebro pelo sistema linfático, passando pela higiene prática que previne doenças graves ao baixar cortisol, até chegar ao sono como um portal para alinhar nosso subconsciente com os nossos maiores objetivos. E toda essa engrenagem biológica e mental nos deixa com uma reflexão provocativa que fecha tudo isso. Qual? Sabendo que o nosso subconsciente está com as portas escancaradas, totalmente vulnerável, nos minutos exatos antes de adormecermos, o que nós estamos acidentalmente programando em nossas mentes naquelas noites em que caímos no sono consumindo notícias trágicas, Nossa, ou lendo discussões nas redes sociais, ou fazendo comparações irreais no celular. O que estamos plantando lá dentro, em vez de visualizarmos o nosso próprio desenvolvimento? é assustador pensar nisso. Muito. Fica essa semente para pensarmos e, quem sabe, ajustarmos nossos hábitos hoje mesmo à noite. Que todo mundo que está nos escutando tenha um excelente mergulho interno esta noite e até a nossa próxima análise profunda.